Abre as suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, está depois de Coríntios e de Gálatas. Efésios, capítulo 2, verso 4 e 5. Depois de Gálatas e antes de Colossenses, antes de Filipenses. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças te damos, ó Pai. Todo mundo encontrou? Não pode ir, encontra ainda não. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Graças te damos ao Senhor. Aleluia, Pai. Senhor nosso Deus e soberano Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor Deus, clamamos ao Senhor neste momento, para que fale, Pai, em cada coração aqui nesta noite, ó Pai, já foi falado no louvor. Pai Celestial, fale, Senhor Deus, em cada coração pelo poder da Tua Palavra, nos renovando, nos restaurando, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, conduz essa mensagem, não seja eu a falar nada de mim, mas o Senhor me usar para falar com a Tua igreja, para falar conosco nesta noite, ó Pai, que eu seja a boca do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, conduza esta pregação, para que possamos aprender mais do Senhor e a caminhar corretamente, Pai, segundo o Teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Efésios 2, verso 4 e 5. Glória a Deus. Grande é o nome do Senhor. Mantenham a Bíblia aberta durante a mensagem, em nome de Jesus, porque nós vamos aí acompanhar. Amém? Chegou a oradora das chaves hoje. Hoje eu vou descansar a irmã Adriana e a pastora Fael está orando na vez das chaves. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a pastora Fátima, Deus abençoe a missionária Euzi, Deus abençoe poderosamente. Chegou a oradora das chaves hoje. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Paulo, ele escreve essa carta, não especificamente às pessoas de Éfeso, mas assim direcionando para todos a quem essa carta chegasse, com o sentido e objetivo de mostrar que Jesus é o único caminho e só através dele nós temos a salvação. Paulo, ele escreveu essa carta enquanto ele estava preso em Roma, e na prisão ali era por volta de 60 a 62 depois de Cristo que ele escreveu essa carta aos Efésios. E ele visitou Éfeso, a cidade de Éfeso, 2 vezes em sua jornada missionária. Então, como eu disse, o objetivo dessa carta era encorajar os cristãos, porque naquela época e ainda hoje, muitos cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo judiados, estão sendo caluniados. E essa carta em Efésios, se vocês meditarem na sua casa, todos os capítulos, vão ver quão lindo esta carta é, de quão maravilhoso ele fala da salvação que vem através de Cristo. Essa carta ele fala que Cristo é Jesus, é aquele que preenche tudo em todos. Que Jesus, a criação inteira, está relacionada a Cristo. E ele fala também que a redenção e eleição pela graça é através de Cristo. Por que ele direciona essa carta nesse tempo? Porque naquela época os gnósticos eram um povo que estavam pregando e anunciando que a salvação só vinha por meio do conhecimento. A pessoa se aprofundava em conhecer e ele era salva, ou se aprofundava em conhecer e chegava a um ápice de divindade espiritual. Mas não é assim. A gente conhece uma religião assim, o budismo. Quanto mais a pessoa se aprofunda em conhecimento, de acordo com eles, a pessoa chega num ápice espiritual de iluminação. Mas sabemos que a nossa iluminação, a nossa luz é Jesus Cristo, nosso Senhor, e não há outra além dele. Então Paulo ele direciona essa carta para este povo, porque segundo este povo, esses gnósticos, Cristo, ele foi um homem que veio nesta terra, e ele veio numa forma, numa ordem angelical e não divina de Deus, segundo eles, na qual Deus
Deus, Jesus, ele fazia parte da criação da terra, mas não do universo. Mas nós sabemos que no João 1:1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, desde o princípio, antes de tudo existir, ele já é Deus, ele estava com Deus. E através dele, tudo que vemos hoje se fez por meio dele. Nosso Senhor Jesus, o carpinteiro, que construiu tudo e construiu todos, para a honra e a glória do Pai. Então vemos que essa carta tem um fundamento base, que é Cristo, para combater as heresias do gnosticismo que existia naquela época e ainda existe hoje. Há muitas religiões hoje que pregam isso, que você alcança a salvação por um conhecimento, mas nós sabemos que é só através de Jesus que nós alcançamos a salvação. Ele é a sabedoria, ele é o verbo, a palavra que se fez carne, e é através do sacrifício dele que alcançamos a salvação. Não é através de um caminho, de um conhecimento, mas é somente dele, do sacrifício dele, que nós alcançamos a graça de Deus. O tema é pela graça. Fica com a Bíblia aberta em Efésios 2, vamos meditar aí. A graça, antes de a gente começar a ler, a graça é um favor imerecido. Nossa placa da igreja é favor divino, né? Então a graça divina. A graça é algo que nós não merecemos. Deus, ele enviou o seu Filho unigênito como um favor para nós. Jesus veio voluntariamente em favor a nós. Por amor a vocês, eu envio meu Filho. Por amor a vocês, eu estou enviando ele para sacrificar por vocês. Então a graça é um favor imerecido. É um dom gratuito de Deus. Um dom que ele não cobra. É de graça. A graça, ela veio e não pode ser conquistada por meio de obras. Não pode ser conquistada pelo nosso braço, mas Deus oferece de bom grado para todos que nele crê e venha acreditar que Jesus é o Filho de Deus. A graça é de graça. Ela não é paga, ela não é comercializada. Vamos lá, versículo 1 de Efésios 2. Ele vos vivificou. Quem? Jesus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes estávamos mortos de Jesus vir. Quando Jesus veio, agora nós estamos vivos nele. Não é vivo de você estar aí respirando. Até que sim, mas nem tanto. Mas a vida eterna que está reservada para todos nós. Estávamos mortos. Adão pecou, Eva pecou. Vocês conhecem muito bem a história. Eu não canso de falar sobre isso, a origem do pecado. Quando ele existiu, lá no Éden. Então eles pecaram e ficaram ali, trouxeram a mancha, a mácula, a maldição do pecado para toda a humanidade. Sabemos que o pecado é transgredir a lei de Deus, é transgredir a palavra de Deus, é transgredir algo que Deus ordenou. Se você anda fora da palavra, você está desobedecendo a Deus. Desobedecendo a Deus, você está pecando. Então sabemos que todos nós, a partir de Adão e Eva, todos que vieram, são pecadores, dependentes dessa graça divina. Porque só através da graça que nós somos salvos. Só através do sangue de Cristo somos limpos de todo o pecado, de toda mancha que o pecado causou em nós. Ah, pastor, então eu não sou mais pecador, não? Não, você é pecador ainda, você está nessa carne, está nessa natureza. Mas a questão é que agora você tem o Espírito Santo dentro de você, na qual todo dia, se você se arrepender verdadeiramente, o Espírito Santo limpa toda a impureza que há em você e há em mim. Então aqui Paulo ele fala, Jesus vos vivificou, estando vocês mortos nos seus pecados, nas suas vontades carnais. Verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O diabo sempre vai operar naqueles que desobedecem a palavra de Deus. Verso 3: entre eles, todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém,
que a riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo e pela graça sois salvos. Abra, por favor, Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Está logo atrás aí de Efésios. Gálatas capítulo 5, verso 19. Paulo fala sobre esta obra da carne aqui, na qual nós estávamos antes satisfazendo os desejos da nossa carne. Estávamos praticando as obras da carne. Quais são elas? Paulo fala aqui em Gálatas. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo foi bem claro nessa palavra pelo Espírito Santo, dizendo que quem anda segundo a carne não merece estar no reino de Deus. Quem anda segundo a carne, se Jesus vier, não estará no reino dos céus. A salvação é pela graça. A graça nos transforma. A graça nos molda. Mas nós dependemos dessa graça e temos que andar em santidade, porque a graça nos transformou e é fruto da graça andarmos em santidade, buscando obedecer a Deus, andando em espírito, não conforme a nossa vontade. Em Gálatas capítulo 2, abre aí logo atrás, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Professor André, amém, glória a Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz assim: Paulo, estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, ou seja, eu já não vivo minha vontade, eu já não vivo as minhas vontades carnais, meus desejos mundanos, mas Cristo vive em mim, ou seja, só Ele agora opera o que eu não quero fazer. Eu tento praticar a palavra, só que minha carne me puxa para outro lado, mas o Espírito Santo que há em mim é quem vive por mim. É Ele que me leva para viver corretamente a palavra de Deus. Porque Paulo ele fala que a nossa luta é constante do Espírito Santo contra a nossa carne, a nossa natureza. Então, enquanto não tiver o nosso corpo glorificado como o de Cristo, quando formos arrebatados, enquanto vivermos nessa natureza, a luta é todo dia. Assim que você acorda, está lutando todo dia contra as suas vontades e seus desejos. Mas é pelo Espírito Santo que temos a capacidade de viver segundo a graça de Deus. Paulo ele continua: a vida que agora eu vivo no corpo, matéria, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, eu não vivo na minha força do braço para combater a minha carne. Eu vivo segundo o Espírito Santo, na fé que eu tenho em Deus, que eu vou vencer essa natureza caída. Aleluia, Deus. É através de Deus, é através do Espírito Santo, que me amou. Deus me amou e a si mesmo Jesus se entregou por mim. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a humanidade quando enviou o seu Filho. Agora que Ele enviou o seu Filho, Ele só vai amar aquele que aceita Jesus em seu coração e crê que Jesus é Filho dele e é Ele, e está com Ele. Deus, aleluia, Jesus. Se o mundo rejeita Jesus, não faz parte da família de Cristo. Se o mundo rejeita Cristo, não faz parte da família do Senhor. Deus não aceita como filho. É a palavra, não sou eu que estou dizendo. Agora, se a pessoa vem até Cristo e aceita Jesus, faz parte dessa família maravilhosa, que em breve estará no céu de gozo. Aleluia, Jesus. Paulo fala então que nós temos que viver com Cristo. Cristo tem que fazer a vontade dele em nós. Mas pastor, mas vem um desejo, quem já foi viciado em bebida, vem um desejo de beber, vem aquele cheiro assim, tem vontade de beber. Resista no Espírito Santo, porque é Ele quem vai te capacitar a vencer essa natureza sua. Ah, pastor, tem vontade de fazer besteira. Opa, vai na palavra, medita, ora, jejua, consagre, que o Espírito Santo irá te capacitar a vencer essa natureza. Porque o diabo ele vai usar essa natureza para nos atacar. Ele usou o desejo de Eva para atacar ela. A palavra não fala que ela passava todo dia lá.
mas diz que o fruto era agradável aos olhos. Então Eva estava desejando o fruto daquela árvore, a árvore que Deus proibiu de comer. Então, pelo desejo dela, a emoção dela, o diabo usou isso para poder atacá-la e enganá-la. Então, é através das nossas emoções e desejos e vontades que o diabo, ele ataca. Que ele vem com as suas setas tentando nos derrubar e com isso derrubando a família. Um exemplo é Davi. Davi andava pelo terraço, olhou para baixo e viu Betseba se banhando. Tadinho de Davi, né? Em vez dele se virar e continuar seguindo rota, orando a Deus, não, ele continua olhando para a mulher e deixa o desejo entrar em seu coração. Aí eu chance para o diabo olhou aquilo lá, o pai, agora eu vou atacar esse homem segundo o coração de Deus. Foi lá e atacou Davi no seu coração, no seu desejo, desejando a Betseba. O que gerou isso? A morte do seu primeiro filho com Betseba. Gerou destruição na sua família, porque a sua família não foi mais a mesma. Ele matou um homem, um amigo. Olha o que o pecado causa. Que é isso que o diabo faz. É isso que ele causa na vida daquelas pessoas que amam a desobediência e rejeitam a graça de Deus. O tema é pela graça. Então por que eu estou falando da carne? Porque a graça, ela nos transforma pelo Espírito Santo a combatermos o desejo da nossa natureza. A graça de Deus nos transforma, mas há pessoas que rejeitam essa graça porque querem viver segundo as suas vontades. Verdade, Deus. O desejo vem, a vontade vem, opa, eu vou lá fazer, não quero resistir não. Então você está rejeitando a graça de Deus na sua vida. Está rejeitando o sacrifício de Cristo na sua vida. Gálatas 5,16, Paulo fala: digo, porém, andai no Espírito. Espírito aí está com letra maiúscula, certo? Espírito Santo. E não satisfareis os desejos da carne. Quem é salvo, quem está com Cristo, quem foi moldado pela graça, anda em Espírito, andando conforme a palavra do Senhor. Se os desejos vêm, eles não vão deixar de vir, eles vão vir, mas você vai ter força para resistir e vencer as suas vontades carnais. Nós vemos que na Bíblia tem vários casos de pessoas, servos e servas do Senhor, que fraquejaram, deixaram por um momento a natureza sua ser maior do que a vontade em buscar a Deus. Porque aquele que está todo dia buscando a Deus firme no propósito do Senhor, vai resistir à vontade da carne, para a honra e para a glória do Senhor. Porque o diabo, ele não tem poder na nossa vida para nos derrubar. É nós que acabamos deixando ele ter o poder. Porque Deus nos capacitou a vencer o maligno pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos o diabo todos os dias através de Cristo. Mas não podemos rejeitar a graça do Senhor fazendo conforme a nossa vontade, andando conforme a nossa vontade. Temos que andar segundo a vontade do Espírito, que é o quê? Segundo a palavra. Com oração, jejum, santificação, amando ao próximo como a ti mesmo, amando a Deus acima de todas as coisas. Versículo 6 de Efésios, vamos voltar para lá. Versículo 6 de Efésios 2. Paulo continua: e nos ressuscitou com ele, com Jesus, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade e bondade para conosco em Cristo Jesus. Abra, por favor, João 14, verso 2 a 4. João 14, verso 2 a 4. Glória a Deus. Paulo fala de mansões celestiais, de uma riqueza, nos assentarmos nas regiões celestiais com Jesus. Jesus fala em João 14, 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Jesus, eu tenho certeza que já preparou a morada para todos nós. Já está preparado. Porque quando ele falou isso aqui, foi 2000 anos atrás. Já está preparado. Já está reservado. Ele só está esperando o pai falar: vai lá, meu filho, vai buscar a minha noiva, vai buscar a sua noiva. Só está esperando Deus falar isso.
porque já está tudo preparado para os santos do Senhor. E Paulo fala que a graça nos concedeu esse direito de termos o direito de assentarmos com Jesus nas regiões celestiais e participarmos dessa herança lá no céu. Não é mérito nosso, é graça, é favor divino, é um favor de Deus para os seus filhos. Vocês antes não mereciam estar aqui em cima comigo, mas eu criei vocês para que estivessem aqui comigo. O diabo tentou frustrar os seus planos, mas nada frustra os planos de Deus. Então, é mérito nosso? Não, é graça, é favor de Deus, que nós tenhamos direito nessas regiões celestiais, morada na glória, e também autoridade para reger nações no milênio. Isso é graça de Deus. Você agora é humilhado, mas lá no milênio vai ter poder dado por Cristo em reger nações, para a honra e glória do Senhor. Agora você não é nada perante o olho do homem, perante Deus você é tudo para Ele. É uma alma preciosa, mas perante os olhos das pessoas você pode não ser nada. Mas lá no milênio, o presidente da França vai ter que te obedecer, porque você vai reger nações através de Cristo, com Ele, o nosso Rei. Então as mansões celestiais estão preparadas para nós. Isso é graça. Abre Colossenses. Colossenses está depois de Filipenses, depois de Efésios, depois de Filipenses. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, significa dignos, para participar da herança dos santos na luz. A herança que nós temos que buscar são as riquezas celestiais. O mundo hoje tem pregado muito o financeiro. Opa, vem para a igreja aqui que Deus vai te abençoar muito. Eu não quero riqueza material, eu quero riqueza celestial. Porque aquilo que a gente necessita nessa terra, Deus supre. Se você anda com Deus corretamente, Deus vai suprir aquilo que você necessita. Ele sabe do que você precisa. Mas o que nós temos que buscar é riquezas celestiais, é heranças celestiais, almejar coisas celestiais. Porque quanto mais a gente almeja coisas dessa terra, mais o diabo vai usar isso para te atacar e te destruir. Quando você almeja coisas que é de Deus, como é que o diabo vai te atacar quanto a isso? Vai usar isso contra você? Não tem como. Ele vai ficar furioso, está buscando a Deus, mas não tem poder para derrubar a sua vida, não. Porque quanto mais você busca Deus, mais Deus está perto de você. E o diabo não tem poder para se aproximar dos filhos de Deus. Você está guardado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você está guardado pela graça. É fruto da graça o escudo da fé. É fruto da graça Deus como nosso refúgio e fortaleza. Nós não merecemos. É favor de Deus. Então busquemos todos os dias as riquezas celestiais, uma herança que está preparada para aqueles que são dignos. E quem que é digno? Aquele que obedece e caminha conforme a palavra do Senhor. Aquele que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Esses são dignos de receber a coroa da vida. Voltamos para Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Abra comigo Romanos capítulo 5, verso 15. Está lá para trás. Atrás de Coríntios. Romanos capítulo 5, versículo 15. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um só, que é Adão, lá no Éden, morreram muitos no pecado, em seus delitos, suas vontades, muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Se através de Adão todos morreram, através de Cristo, aqueles que crerem nele, aceitarem ele, estarão vivos na fé. Aleluia. E esta vida é uma vida em abundância, uma vida eterna, separada, guardada para todos aqueles que perseverarem até o fim na palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a graça,
é o que? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem vive no pecado, qual que é o pagamento? A morte. Morte eterna. A pessoa não tem chance de ir para o céu. Vai sofrer no lago de fogo junto com o diabo e seus demônios. E Deus não quer isso para ninguém. Porque se Deus enviou o seu Filho por toda a humanidade, então Ele não quer que nenhuma alma se perca. A questão é que muitas pessoas escolhem seguir o caminho segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Não querer de Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil seguir a vontade de Deus. Vai, persevera. Deus está vendo o seu querer em seguir a vontade dEle. Ele vai olhar o seu coração no momento da salvação, vai olhar o seu coração, peraí, meu filho está perseverando, está lutando contra a sua carne todo dia, então ele merece estar aqui comigo. Agora, se você todo dia quer ir de bom grado a sua carne, corre o risco de não ir para o céu e vai para o inferno e vai para o lago de fogo. E a morte está reservada para quem anda em pecado todos os dias e não se arrepende. É a palavra. O salário do pecado é a morte. Mas quem vive segundo a graça, a recompensa é a vida eterna. A nossa vida aqui é passageira, temos que ter isso em mente. Um dia todos nós vamos perecer aqui nessa terra, não temos vida eterna aqui. A nossa vida principal é lá no céu. Por isso temos que correr e buscar todos os dias essa vida, lutando contra a nossa vontade, lutando contra os nossos desejos, para alcançarmos essa coroa da vida. Não é só porque você aceitou a Jesus que tem que viver em pecado, conforme tem muitos que falam aí. Não. Hebreus fala, seguir a paz com todos é a santificação, é santidade todos os dias, é fruto da salvação, é fruto da graça. Quem aceitou Jesus vai querer viver em santidade, não vai querer viver segundo a sua carne. O desejo vem, o desejo latente vem todos os dias, mas pela graça, pelo Espírito, você tem capacidade de vencer esse desejo. Então não podemos deixar o nosso pecado, deixar a nossa vontade nos levar a pecar. Porque quanto mais a gente vai seguindo o rumo da nossa carne, mais vamos nos afastar de Deus. Adão, quando pecou com Eva, o que Deus fez? Afastou eles do jardim. Perderam a comunhão com o Pai. Perderam a comunhão. Davi, quando ele pecou com Betseba, adulterou com Betseba, cometeu aquele erro de matar os Urias, ele se arrependeu verdadeiramente. E qual foi a preocupação dele? Foi a riqueza material? Não foi. Ele mostra que ele queria as coisas celestiais. Na sua oração do Salmo 51, ele fala: Senhor Deus, cria em mim um coração puro, porque o meu coração estava corrupto. Eu segui a vontade do meu coração e fui de acordo com o que o meu coração desejava e pequei. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro que deseja a tua palavra mais do que tudo, que deseja o Senhor mais do que tudo. E ele continua: Senhor, renova em mim o espírito reto, porque o espírito dele estava abatido. E com o espírito abatido a gente não caminha, a gente só anda errado. Então, Senhor, renova em mim um espírito reto que não se abata conforme a minha carne, mas fique vivo conforme o Espírito Santo. Que viva em amor a santidade todos os dias, porque o Senhor é santo. E ele continua falando, não de riquezas: Senhor, não afaste de mim a tua presença. A presença de Deus era muito maior e melhor para ele do que riquezas que ele tinha, do que mulheres que ele tinha. Eu prefiro mais a tua presença, não afaste de mim a tua presença, Pai. Aleluia. E continua, não, versículo 11: não afaste de mim a presença do teu Santo Espírito. Davi tinha ciência que o Espírito Santo podia se retirar dele. E como é horrível quando o Espírito Santo se retira de nós. E eu passei por isso quando eu estava por um caminho errado 6 anos atrás. A gente vira outra pessoa. A nossa carne nos domina todos os dias. A gente grita, esbraveja, bate de porta, faz besteira. Eu era totalmente diferente. Eu era um monstro, posso assim dizer. O ser humano sem Deus é um monstro. É terrível. Mas através do Espírito Santo é uma pessoa calma, com paz, com amor, que zela, que cuida, tem paciência, que não fala besteira, não age conforme a sua vontade, mas age conforme o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós precisamos dele todos os dias. Por isso a nossa oração tem que ser constante: Senhor,
por favor. Eu sei que eu estou andando errado, estou tentando caminhar, mas não afaste de mim a presença do Deus Santo Espírito, porque eu preciso dele para alcançar o céu. Nós precisamos do Espírito Santo. Ai daqueles da qual o Espírito Santo já se foi. Há muitos em púlpitos e altares que o Espírito Santo já não habita mais ali. Estão pregando palavra, mas palavra segundo demônios. A palavra fala. Apóstolo Paulo ele fala que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, ouvindo doutrinas de demônios, doutrinas de homens, não de Deus. Ou seja, nos últimos tempos muitos estarão usando altares para pregar coisas que demônios estão falando, que o ser humano está falando e não Deus. E muitos estão caindo na fé por conta disso, porque não têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Estão ouvindo o que o demônio ouve, fala, e estão praticando o que o demônio está falando. Estão correndo atrás de milagres, de bênçãos, mas não estão correndo atrás da palavra do Senhor. Tem muitos ministérios cheios aí, porque está tendo muita cura, muito movimento. Não estou culpando o movimento, gente. Deus pode agir no movimento sim. Mas estão correndo atrás do movimento, correndo atrás da cura, correndo atrás daquilo que está acontecendo, e não do dono da bênção, não do dono do movimento, que é Deus, Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aí essas igrejas enchem, aí o demônio vai fazer o quê? Vai usar a pessoa que está lá na frente para poder disseminar a palavra do Senhor, para poder corromper o coração das ovelhas. São templos cheios com ovelhas mortas sem a palavra de Deus. Ovelhas que já não tem mais a lã, porque são mercenários, tirando a lã das ovelhas. As ovelhas vão lá, dão tudo, dão até carro. Estão tirando a lã das ovelhas. E essa nem aí, por quê? Já foi cauterizada a mente dessas ovelhas, por conta de doutrinas de demônios, por conta de doutrinas de homens. Por isso Deus fala que a verdadeira ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. E o nosso bom pastor é Jesus Cristo, nosso Senhor, não há outro. É somente Ele a quem devemos obedecer e render graças. Então vamos tomar muito cuidado com o que nós ouvimos na internet, com o que a gente vê por aí. Porque há muitos demônios em púlpito pregando palavra de Deus distorcida. Porque o diabo ele prega. Ele pregou para Eva. Usou a palavra de Deus para falar com Eva. Usou a palavra de Deus para falar com Jesus na tentação. Ele prega. Ele está enganando a muitos por aí afora. Vamos buscar meditar na palavra do Senhor dia e noite para sabermos quem é quem nos nossos dias atuais. Há muitos falsos profetas que rejeitaram a graça, viveram a graça, mas por conta dos seus desejos e vontades, não querem mais viver a graça. Querem viver segundo a sua vontade, segundo o seu ego, segundo o seu orgulho. Estão vivendo segundo a sua fama, estão caçando cartazes com seus nomes e fotos espanjando aí afora. Não querem mais viver segundo a vontade do Espírito. Eu só vou entrar na igreja pregar se me pagarem o valor aí. Eu só vou louvar se me pagarem, ou então colocarem meu nome no cartaz com minha foto em destaque. Para com isso. Isso não é viver pela graça. Paulo não precisava de outdoors. Deus enviava e ele pregava. Pedro não precisava de outdoors, nem de dinheiro. Deus enviava ali o recurso para ele poder pregar, poder se alimentar. Deus cuidava dos seus. E ainda cuida até hoje. Então vamos tomar cuidado com esses mercenários que rejeitaram a graça e fazem com que as ovelhas também rejeitam a graça de Deus. A graça, ela é um favor imerecido. Então nós temos que buscar e dar valor a essa graça em nossa vida todos os dias. Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, verso 40. Louvado seja Deus. O menino crescia, Jesus, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E olha que lindo isso aqui agora. E a graça de Deus estava sobre ele. O único homem que eu vejo na palavra do Senhor que fala que a graça de Deus estava sobre ele. Por que a graça de Deus estava sobre ele? Porque Jesus ele já veio com um único propósito. Ele seria essa graça. Ele seria esse favor imerecido que não merecemos, para morrer por todos nós, sofrer a ira do Pai por nós, carregar todos os
os nossos pecados em cima dele, que é puro, que é santo. Ele é essa graça que veio por amor a nós, para nos trazer a salvação, para nos libertar do pecado, para nos libertar, que antes éramos cativos dessa carne, agora nós dominamos essa carne para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. É através de Cristo. O menino que nasceu se fortalecia, crescia, cheio de sabedoria, mas ele veio com um único propósito: eu vou voluntariamente morrer por vocês, eu vou voluntariamente deixar a minha glória aqui do lado do Pai, eu vou encarnar aí nessa carne que vocês vivem todos os dias, sofrendo tentações todos os dias, eu vou viver na carne que vocês vivem, e vou sofrer por vocês, e eu quero que vocês valorizem meu sofrimento, porque é só isso que eu quero que vocês valorizem a minha morte, e a minha ressurreição por amor a vocês. Eu sofri chibatadas ali na cruz, não foi à toa, antes da cruz não foi à toa. Eu sofri esbofeteadas de um lado do outro, me desfiguraram o rosto, não foi à toa. Eu sofri mudo por vocês, não foi à toa. E o que vocês têm feito para valorizar o que eu tenho feito por vocês até hoje? Até hoje eu estou à direita do Pai intercedendo por cada ato que vocês fazem nessa terra. Eu intercedo por vocês. E o que vocês têm feito? Tem andado conforme os seus desejos todos os dias? Desejos esses que eu já sacrifiquei por vocês na cruz do Calvário. Por que continuam ainda vivendo segundo as suas vontades? Isso foi com Adão, foi com Eva. Vivam conforme o meu Espírito que agora habita em vocês. Por que estão vivendo segundo os seus prazeres? Vivam segundo o prazer do meu Espírito, que é a palavra. Porque é através dele que vocês terão alegria em mim. Quanto mais pecarem, mais triste vocês vão viver a vida de vocês. Quanto mais pecarem, mais desprezo vocês terão. Agora, se vocês viverem segundo o meu Espírito, mais alegria, mais paz, mais amor terão na vida de vocês. Eu não quero o mal de vocês, eu quero o bem. Eu vim para trazer paz a vocês. Falei que no mundo teria aflições, vocês vão ter aflições todos os dias até eu voltar, mas continue perseverando na minha palavra, porque na minha graça vocês terão força. Na minha graça vocês terão uma abundância de alegria durante as tribulações, durante as aflições. Vocês sofrerão por amor a mim. O mundo me rejeitou, o mundo vai rejeitar vocês também. Não queiram o aplauso do mundo aí fora não, porque eles não me aplaudiram não, eles me judiaram na cruz. O mundo me desprezou lá naquela cruz. Todos me desprezaram. Então vocês me honrem andando conforme a palavra que eu dei para vocês. Andem conforme o meu Espírito. Valorizem o meu sacrifício. Parem de viver segundo as suas vontades e valorizem a graça que eu trouxe para vocês do meu Pai. É uma graça que muitos estão cuspindo aí afora, que não querem mais viver ela. Não, eu quero é carro, eu quero é casa, eu quero viver segundo a minha vontade, eu quero fama. Para com isso. Quem tem que ser glorificado é o nome de meu Pai. Parem de viver segundo as suas vontades. Deus, Ele requer de nós, gente, pureza e santidade, porque Ele é santo. Abra comigo Efésios, novamente. Capítulo 2, verso 10. Antes, olha o que o nome fala. Não das obras para que ninguém se glorie. Vamos lá, verso 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras é fruto da graça. As boas obras que a gente faz para o próximo não é para você alcançar o céu, é fruto da salvação que você tem em Cristo Jesus. Muitos confundem isso. Eu vou praticar, principalmente no mundo lá fora, vou praticar as boas obras e eu vou ser salvo. Não é pelas suas obras, não é pela sua força, é através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Eu vou amar o próximo, que assim eu vou para o céu. Não, se você não aceitou Jesus no seu coração, você não vai para o céu. Não é pela sua força do braço, não é pela sua obra, é através do sacrifício de Cristo Jesus. E aí
você vai praticar as boas obras, porque é fruto da graça, é fruto da salvação. Por você ser filho de Deus, por você ser filho da luz, você vai andar conforme Ele é. Jesus estava aqui na terra fazendo o quê? Ajudando o próximo, sempre servindo. Então nós, como filhos de Deus, temos que também servir ao próximo. Isso é fruto da graça. Abra, por favor, 1 Coríntios. Antes de Gálatas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Olha que lindo que Paulo fala neste versículo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou. Hoje em dia vemos muitas pessoas falando: eu sou isso, eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é nada sem Deus. Nós não somos nada sem Jesus. Se Ele nos concedeu tal cargo, tal dom, é dele, é para Ele. Tem muitos que se engrandecem com isso e começam a enganar o povo. Eu vou te revelar aí, só me pagar aí. Para com isso, não comercializa a fé não, que vai ter um acerto com Deus. Verdade, o dom é para servir as pessoas. O dom é para servir a igreja. O dom é para libertar almas lá fora. O cargo que Deus te deu é para apacentar, para cuidar, para fazer a obra do reino de Deus. Paulo fala: pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Quem? Os apóstolos, os discípulos. Por quê, pastor? Porque Paulo ele alcançou muito mais pessoas do que os discípulos. Pedro, João pregavam mais para pessoas ali, os judeus. Agora Paulo ele pregou para todos ali da Europa. Ele viajou, conforme Deus o ordenava fazer. Então ele fez muito mais que os discípulos. E ele continua: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo é que fez tudo isso que eu fiz. Paulo não se engrandeceu. Paulo ele falava várias línguas. Paulo ele tinha dons ali maravilhosos dados por Deus. Paulo foi ao terceiro céu e voltou. Ele se vangloriou por isso? Não. Ele fala que tudo o que ele fez é pela graça, através da graça, através de Jesus. E hoje em dia as pessoas, qualquer dom que recebem, eu sou mais que outra pessoa lá, eu só falo mais, eu prego mais, eu canto mais, eu revelo mais. Para com isso. A graça foi dada para a edificação do corpo de Cristo. A graça dos dons eu estou falando. A graça ministerial do seu cargo é para a edificação. Vamos parar de se vangloriar. Temos que ser humildes, conforme o Espírito Santo nos concede. Eu costumo dizer que o ser humano por si só não é humilde, é soberbo, é orgulhoso. Quem nos concede a humildade é o Espírito Santo de Deus, porque Ele é a humildade. Sem Ele a gente não é humilde, a gente vai ser soberbo. Então há muitos nos altares que não tem mais o Espírito Santo. São soberbos, tem um ego inflado. Venha que eu vou te curar. Quem cura não é você não, é Deus, é Cristo. É obra do Espírito Santo. Vem que eu vou revelar a sua vida. Não, você não revela quando você quer, você revela quando o Espírito Santo quer revelar, quando Deus quer revelar. E a maior revelação está na palavra. Claro que Deus vai usar alguém para revelar, para profetizar, mas não é a pessoa, é Deus. Não é o querer da pessoa, é o querer de Deus. Aleluia. Quando há cura, quando há milagre, é querer segundo o Espírito Santo, não o nosso querer, não a nossa vontade. Então Paulo fala: tudo que eu fiz por vocês é pela graça e através da graça. A graça, então, ela nos concede, nos capacita a fazer a obra do reino. A graça nos salva. A graça nos traz uma fé maravilhosa e inabalável. A graça nos dá dons para fazer a obra dele. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que fazemos, tudo que temos, todos os talentos e dons, talentos naturais, dons espirituais, cargo ministerial, tudo vem dele e para ele são todas as coisas. Nada é para nos engrandecer. Efésios 4. Já estamos finalizando. Efésios 4, versículo 7 em diante. Já estamos finalizando. Efésios 4, verso 7 em diante. A graça, porém, foi dada a cada um de nós. Não é um específico. A nós todos, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons
aos homens. Quem deu foi Deus. Aleluia. Nós não adquirimos por mérito nosso. Eu vou buscar conhecimento para ter dons. Quem te dá dom é o Espírito Santo segundo a vontade dele. Verdade. Claro que tem que buscar os dons. Buscar os dons com zelo. Vai lá, ora, busca. E o Espírito Santo vai te dar. Ora, verso 9. Que significa subindo. Senão, que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E olha, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, foi ele, foi Jesus, foi Deus. E outros para evangelistas, foi o Espírito Santo. Outros para pastores e doutores, tendo em vista, não é para se engrandecer, olha o verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dele, não, dos santos, de todo o povo em Cristo, para o desempenho do ministério, para o quê? A edificação do corpo de Cristo. Amém. As pessoas usam os dons de revelação, de cura para eles mesmos, para se engrandecer hoje em dia. E é incrível como é que as pessoas selecionam dons hoje. A pessoa só é cheia de Deus se estiver falando em línguas. A pessoa só é cheia de Deus se estiver ali curando pessoas com o dom de operar milagres. A pessoa só é cheia de Deus se estiver revelando. Para com isso. Para com isso. Está selecionando dons agora para ver quem é de Deus e quem não é? Ah, meu Deus, só o Senhor. O diabo ele fala em línguas também. Ele tem a língua dele lá. Só o Senhor, meu Deus. O diabo ele pode curar também, uma falsa cura, para enganar a pessoa. O diabo ele pode enganar. Ele se traz de anjo de luz para poder enganar os fiéis. Então não podemos dizer se alguém é cheio de Deus através dos dons que ela tem. É através do fruto do Espírito. Como é que a pessoa é na casa? Como é que a pessoa é na rua? Como é que a pessoa é no trabalho? Aí não sabe se ela é cheia de Deus ou não. Não é porque ela atua aqui em cima não, ou aí no meio do banco não. Ah, mas está cheio de, ele está movendo, está sapateando, está cheio de Deus. Não, não confunde as coisas não, irmão. Confunde não. O diabo está aí para enganar muitos. Pode sapatear, Deus pode estar usando sim, pode sim, eu não estou culpando isso. Mas não é porque está fazendo isso que está cheio de Deus, não. O fruto do Espírito é que nos mostra quem realmente está cheio de Deus. Dons, ele dá aos homens, você viu falando aqui, aos homens, não fala que é aos santos, aos homens, a todos. Ele concede os dons se ele quiser. Há muitos que tem dom de revelação que não está mais com Deus, mas Deus se quiser usa ele para revelar. Verdade. Se Deus quiser, usa aquela pessoa para falar em línguas e falar em mistério e entregar a revelação. Pode usar, é o querer dele, a vontade dele é soberana. Verdade. Não é o homem que manda, é ele. Aleluia. Mas não podemos selecionar aqueles que são de Deus e que não são, através dos dons que a pessoa tem. Temos que parar com isso. Verdade, meu E hoje em dia está cheio disso. Senhor é santo, papai. Ah, só vou naquela igreja porque lá está tendo revelação direto. Só vou lá porque lá está tendo cura e milagre direto. Está indo atrás dos dons, então, não é de Deus. Está indo atrás dos dons, não é de Cristo. Gente, vamos ser vigilantes quanto a isso. Olha só. Deus deu para uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores, doutores. Para o quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Não é para a pessoa se engrandecer. É para aperfeiçoar, para aprimorar todo mundo. No desempenho do ministério e para edificar a todos nós. Quando há revelação, quando há profecia, quando há cura, é para a edificação do corpo de Cristo. Aí continua. Para que não sejamos, olha aí, ó. Não, vamos lá, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, é o propósito dos dons, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens. Olha aí, muitos que revelam falsamente aí estão usando os dons para poder se engrandecer. Engano dos homens. Engano dos homens. Que com astúcia e inteligência induzem a pessoa ao erro. Quantos estão caindo aí com falsas revelações? Ai, meu Deus. Quantos estão caindo com falsas curas? Temos que tomar cuidado. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Então, a graça, ela nos concede dons? Concede. Concede talentos? Concede. Para você se engrandecer? Não. Para a edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo esteja unido numa só fé, num só Espírito, na plenitude de Cristo, para que a glória dele resplandeça na igreja e o mundo lá fora veja que a igreja está viva no Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 12, última referência. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. 2 Coríntios 12, verso 9. Ele, porém, Deus, Jesus, me disse, fala Paulo, a minha graça te basta. Jesus fala para ele, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, diz Paulo, né? Para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo nos mostra que a graça de Deus é suficiente para ele no momento da fraqueza. Aí muitos olham esse versículo e falam assim, eu pequei, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se você não se arrepender do seu pecado verdadeiramente, não se aperfeiçoa não, meu irmão. Verdade. Pode existir essa ideia desse versículo aqui. A graça de Deus te basta, me basta, só se nos arrependermos verdadeiramente dos nossos erros. A pessoa pratica um pecado aqui, depois pratica de novo, vai praticando deliberadamente, aí fala esse versículo, não, a graça de Deus me basta. Não te basta não, você vai para o inferno. Sinto muito. Porque a graça te basta só quando você busca não mais pecar. Você está lutando, está se arrependendo. A graça te basta. Aí Deus fala, peraí meu filho, peraí, calma, fica tranquilo. Respira, quieta. A minha graça te basta. Você está me buscando, você está buscando a não pecar mais, você está tentando vencer a sua natureza. Tá, a minha graça te basta. E nessa sua fraqueza, você não está conseguindo lutar tão veemente, o meu poder vai se aperfeiçoar neste momento. É nesse sentido. Por isso que Paulo recebe essa palavra. Por quê? Paulo não andava segundo a sua vontade. Ele fala, Gálatas 2:20, que Jesus Cristo vive em mim. Eu não vivo mais eu. Ou seja, a natureza dele tinha vontade de fazer coisas erradas? Tinha. Mas ele lutava contra essas coisas. Aí chega um momento que ele está exausto de lutar contra isso. Aí Deus vai e fala, Paulo, calma meu filho, a minha graça te basta, fica tranquilo, porque o meu poder nessa sua fraqueza, que você está lutando tanto, vai se aperfeiçoar em você. Aleluia. E aí as pessoas lá fora vão ver eu em sua vida, vão ver a minha glória em sua vida. Aleluia. Porque você está lutando, você está perseverando em mim. Então o meu poder, Paulo, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, Paulo. O meu poder, igreja, na medida que você vai buscando ser perfeito em minha presença, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. O mundo vai te julgar porque você errou num deslize ali, vai te julgar, mas se volte para mim com o coração quebrantado, que eu não vou te desprezar. O meu poder vai se aperfeiçoar em você. A minha graça vai bastar em sua vida. Apenas me busque com o coração quebrantado. Então não vamos confundir esse versículo. A graça de Deus nos é suficiente, desde que nosso coração esteja quebrantado todos os dias perante o Senhor. Para finalizar a conclusão, a graça, ela nos alcançou através de Cristo na cruz do Calvário. Ele veio voluntariamente, cresceu em formosura, só que depois ele foi ali totalmente desfigurado pelos nossos pecados, pelos nossos erros. As pessoas olhavam para ele e ele não tinha mais rosto praticamente, tanto que bateram em Jesus. Ao ir ao Calvário, devido às suas chibatadas que ele tomou, imagino eu, segundo ali os cientistas tentando averiguar a história, a carne de Jesus era exposta. Os ossos provavelmente também estavam expostos. Então imagina o peso daquela cruz, mais os ferimentos sendo carregados junto com o nosso pecado, a ira de Deus sobre ele. E ainda por cima o pai deixando de olhar para ele, ele falou, pai, por que me abandonou? Meu Deus, aleluia. Mas ele fez tudo isso por amor a nós. Na cruz, imagino ele olhando para nós lá na cruz e olhando para você, para mim agora, neste momento, falando assim, não, é por vocês vão vencer este pecado, vocês vão vencer este desejo dessa carne. Porque o que eu estou fazendo aqui é por vocês, e vou dar essa força para vocês no meu sacrifício.
Eu imagino Jesus carregando aquela cruz, caminhando até o Calvário, e ele olhando para aquelas pessoas e falando: vocês estão me condenando, mas eu amo todos vocês. Vocês estão me humilhando, falando que eu não sou filho de Deus, mas eu amo todos vocês. Eu faço isso por amor a vocês. Porque eu com o Pai criamos vocês, nós formamos vocês do barro. Formamos vocês para adorar a nós. Para nos adorar, nos exaltar. E vocês vão fazer isso, porque vocês vão buscar a mim todos os dias e vão receber a minha graça todos os dias. O sacrifício de Cristo nos alcançou. Essa graça que nós não merecemos. Foi através dele. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Os gnósticos, como eu falei no início, pregavam que através do conhecimento por aí afora você alcançaria a salvação. Não, é através de Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Senhor e a Ele devemos honrar com nossa obediência, porque quem tem a graça, quem recebeu a graça, quem vive a graça, quem sente a graça em sua vida, vive em obediência conforme a vontade do Espírito Santo. Gálatas 5, andai em Espírito. Para o quê? Servirmos a Ele com amor junto com os irmãos. A graça nos trouxe direito a quê? A vida eterna. Não temos mais o direito à morte, como muitos lá fora que não tem Cristo tem. Nosso direito agora é vida eterna no Senhor. Saindo dessa terra, que é passageira, nós estaremos vivos eternamente com o Pai, porque Ele é eterno. E nós teremos essa vida eterna junto com Ele. Então a graça nos trouxe a vida eterna. A graça nos trouxe uma herança que não tínhamos antes. Agora nós temos direito à mesma herança que Jesus tem. Nós temos direito a essa herança. Através de Cristo Jesus. Não é mérito nosso, é graça. A graça nos trouxe direito a um Pai. Porque toda pessoa que nasce sem Cristo é criatura. Quando vive em pecado, é filho do diabo, diz a palavra. Quando aceita Jesus, o Espírito Santo habita nele e fala com o Espírito falando de vida. Opa, você tem um pai. Aí você vai e fala: papai, meu paizinho. Reconhece Deus como seu pai soberano. A graça nos trouxe um pai maravilhoso. Então a pessoa que é órfã hoje em dia, aceita Jesus, não fica triste não. Você tem um pai maravilhoso lá no céu, que está cuidando de você. Aqueles que perderam o pai também, né? Tem um pai no céu aí maravilhoso cuidando de você. A graça nos trouxe uma família. Às vezes tem pessoas no mundo aí fora que não tem família. Perdeu sua família. Quando aceita Jesus, tem uma família em Cristo para poder cuidar dela. Somos uma família. A gente vai para o Japão, vai para a Coreia, vai para a Itália, vai para o mundo afora aí. A cada país tem uma família que nós pertencemos, que é a família de Cristo. A gente chega lá, Pai do Senhor Jesus, a língua deles lá, vamos receber em paz, vamos receber em amor, porque é uma família unida em Cristo Jesus. Então a graça expandiu a nossa família. A graça nos deu talentos, nos deu dons, para a gente se engrandecer? Não, para a edificação do corpo, para a nossa santificação, para a obra do reino, através do Espírito Santo. A graça nos trouxe um amor incondicional que vem somente de Deus. A gente continua tendo os deslizes, por mais que não queremos, a gente desliza por conta dessa carne, mas o amor incondicional de Deus nos traz a graça dele em nossa vida. Filho, eu continuo com você. Você é meu e eu não vou abrir mão da sua vida. A graça nos trouxe um consolador. Quem é? O Espírito Santo. Consolador é este que nos fortalece, nos consola e nos ajuda a caminhar todos os dias. Na qual eu falei, sem Ele, nós não caminhamos na presença do Senhor. É através do Espírito Santo. A graça nos trouxe Ele. Então a graça de Deus, ela é mais que suficiente para toda a humanidade. Temos que aceitá-la, temos que querer ela, temos que viver ela em nossa vida, para que as bênçãos de Deus superabundem em nós, em nossa família, hoje é um culto da família, e venha assim a também libertar aqueles que estão cativos lá fora, através da sua vida. A graça ela pode libertar muitas almas lá fora. Então viva, aceite essa graça no seu coração, viva conforme a graça do Senhor. A graça não merecemos, é um favor do Pai, da qual Ele nos deu de bom grado,
para que todo aquele que crê em seu Filho Jesus Cristo recebe esta graça em sua vida. É salvo, é liberto e tem capacidade de vencer esta natureza. Amém? As palmas ao nome